Glória a Deus, amém? Deus é bom e Ele está no nosso meio. Olha para essa pessoa que está do seu lado, um cara de profeta, e faz uma pergunta para ela: você ama a pessoa do Espírito Santo? Ela ama? Por que eu disse uma pessoa? Porque Ele é uma pessoa. E Ele está no nosso meio, amém? A palavra, ela só nos transforma pela pessoa do Espírito de Deus. Paulo, ele diz o seguinte: renovai a vossa mente. Renovai a vossa mente. Mas a sua mente só é renovada pelo Espírito. Se eu não tiver vida no Espírito, a minha mente não é renovada. Compreenderam isso? Eu só tenho a mente renovada se o meu espírito for renovado e se eu andar no Espírito. Porque senão é só teologia, não é vida com Deus. Se eu não tenho vida com Deus, eu não tenho mente renovada, eu só tenho a palavra na mente. Eu preciso ter intimidade com o Espírito, aí sim a minha mente é transformada. Hoje eu estava conversando com a minha esposa e eu disse para ela o seguinte: eu luto contra mim todos os dias para ser uma pessoa melhor. Para ser uma pessoa melhor. Não que você seja uma pessoa melhor, mas eu quero ser uma pessoa melhor. Porque existe um reino de Deus e eu preciso manifestar esse reino. E para isso eu preciso ser uma pessoa melhor. Amém? E já tem um mês que eu estou estudando uma palavra sobre as 7 igrejas. E hoje eu vou trazer um resumo rápido sobre essas igrejas na nossa vida. E durante esse estudo a palavra mexeu muito comigo. Por quê? Porque tem coisas nessas igrejas que nós fazemos nos dias de hoje. E a palavra de Deus diz o seguinte: que a nossa promessa, a nossa aliança, ela é superior à promessa antiga. E por que nós não manifestamos o reino? Porque a igreja de hoje não manifesta o que os grandes homens de Deus manifestaram no passado. Precisamos, meus amados, fazer algo para o reino de Deus. Precisamos mover as águas nesse lugar. Hoje nós chegamos aqui às 19 horas para orar, com poucos ministros. Meu coração entristeceu muito, muito mesmo. Mas nós oramos por vocês. Eu gostaria que você abrisse lá em Apocalipse 2, versículo 5 e versículo 7. E pode manter a sua Bíblia aberta, amém? Apocalipse 2, versículo, vamos ler do 2 em diante. Conheça as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo com a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmo declararam apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tens perseverado, suportando o sofrimento de toda a espécie, por causa do meu nome, e não te deixasse desfalecer. Versículo 4. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, te arrependa-te, e volta a praticar as primeiras obras. Portanto, se não te arrependeste, em breve virei contra ti, e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Amém? Pode se sentar, feche os seus olhos. Vamos fazer mais uma oração. Senhor, no nome de Jesus, Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Senhor, meu Deus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, que o Senhor possa abrir os olhos do nosso coração, do nosso entendimento. Revela, Senhor, no nosso espírito a tua gloriosa e doce palavra. Jesus Cristo, toma esse lugar, em nome de Jesus. Espírito Santo,
Fique à vontade no nosso meio. Assim como o Senhor foi no louvor, seja comigo nessa hora. Enche esse lugar da tua presença. Enche esse lugar da tua glória. Que possamos ser movidos nas águas do Espírito. E que o teu nome, Jesus, seja honrado nesse lugar e glorificado. Senhor meu Deus, receba honra, louvor e glória. Amém? Meus amados, aqui nós estamos falando da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, o significado da igreja de Éfeso é desejado. Era uma igreja desejada. Só que nós lemos que essa igreja, ela perdeu o primeiro amor. Ela perdeu o primeiro amor. Eu me lembro quando eu converti, quantas noites e noites, madrugada afora, eu passava orando. Eu mergulhava em oração porque eu queria mais de Deus, eu queria buscar essa presença de Deus na minha vida. Às vezes eu ficava 3 noites orando direto. Ia para o monte, orava a noite toda e saía de manhã pregando o evangelho do reino. Falando de Jesus para as pessoas. Um amor queimando dentro de mim, uma forma poderosa. Mas essa igreja desejada, a igreja de Éfeso, ela perdeu esse amor. Perdeu esse amor. Quantos aqui hoje, nesse exato momento, perdeu esse primeiro amor de Jesus? O coração já não bate mais em sintonia com o coração de Deus, porque já não tem mais envolvimento. Nós estamos vivendo num tempo onde tudo é muito corrido, aonde tudo é muito rápido, mas Deus, Ele não é corrido, Ele tem o tempo certo para propósito dos céus, na terra. E o tempo que eu passo com Deus, às vezes é um tempo tão pouco, que eu não consigo desfrutar de um tempo de comunhão com o Espírito. E Jesus clamando a igreja nos dias de hoje, para que tenha esse tempo de comunhão. Meus amados, como o amor vai ser renovado se eu não tenho tempo de comunhão com o Senhor? Aonde está o primeiro amor da igreja? Você sabe quando esse primeiro amor queima no meu coração? Quando eu começo a importar com vidas. Se o meu coração não importa com vidas, eu não estou vivendo esse amor em Jesus. Porque o coração de Jesus, ele pulsa pelos perdidos. A palavra fala que a criatura, ela anseia que o Filho de Deus se manifeste. Só que nós vivemos a boa e agradável vontade de Deus, amém? Mas a perfeita ninguém quer viver. A perfeita ninguém quer viver, porque a perfeita é na cruz. É sacrifício. Então vivemos a boa e agradável vontade de Deus. Mas quando chega na perfeita, eu não vou. Porque vai precisar de renúncia. Eu vou precisar de renunciar a algumas coisas em mim. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Ele não vai mudar por causa de mim, por causa de você. O coração do Senhor sangra por pessoas que estão morrendo imaturos. Pessoas que estão morrendo porque eu tenho a palavra, você tem a palavra e nós não falamos dela. É noite de temor de Deus. É noite de temer a Deus, meus amados. Arrependa-te. Transformar o teu pensamento e tuas ações. O arrependimento é transformar a minha, a sua ação e os nossos pensamentos. E o Senhor fala ainda: breve virei contra ti. Visitação divina e rápida. Não é demora, porque Deus tem pressa no nosso chamado. Deus tem pressa em nosso chamado. Se Deus ele vem nos visitar com pressa, significa que existe um jardim. E esse jardim é o jardim de intimidade, aonde se nasce aquele amor que foi perdido. Mas para que esse amor venha nascer de novo, eu preciso estar com Jesus
num jardim separado. Separado. E para mim estar separado, eu preciso abrir mão de muitas coisas. Você sabe aquilo que te separa de Deus. Eu sei o que me separa de Deus. E abrir mão daquilo que me separa de Deus, às vezes, é difícil porque agrada a minha carne. Uma igreja desejada. Éfeso, uma igreja desejada. Vai um pouquinho para frente. Abre lá. Apocalipse 2 ainda, versículo 8 e 9. Nós vamos falar agora da Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: aquele que é o primeiro, o último que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes aflições. Conheça as tuas aflições e tua pobreza, contudo, tu és rico. Conheço as blasfêmias do que dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagogas de Satanás. Esmirna, o significado vem de mirra. Foi uma igreja apaixonada por Deus, uma igreja fervorosa no Espírito, uma igreja que buscava a presença de Deus, era uma igreja martirizada até a morte pelo nome de Jesus. Eu e você, nos dias de hoje, para experimentar algo novo de Deus, muitas vezes eu sento para ouvir um pregador, mas eu não quero sentar para ouvir o próprio Deus. Sabe por quê? Porque o pregador você pode escolher ou não ficar com aquilo que ele está falando, mas se Deus falar diretamente com você, naquele jardim de intimidade, você não tem como dizer não. E para você não dizer não a Deus, você não entra nesse lugar de intimidade. Deus é santo. Deus é santo. O Espírito é santo. A igreja é santa. A igreja é santa. Mas ninguém quer experimentar a morte do seu eu para viver algo novo em Deus. O envolvimento com o Espírito de Deus me leva a ter experiência extraordinária com Deus, mas também me leva a sacrificar a minha carne e os meus desejos. Vai mais um pouquinho. Não gostaria de ler um versículo que tem lá, Apocalipse 2. Não, só um instante. Apocalipse 21, 8. Apocalipse 21, 8 diz o seguinte: porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos, oculistas, os idólatras, todos os mentirosos, e para que lhe cabe será o lago de fogo que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Presta atenção, meus amados. Eu não sei se tem área na sua vida que encaixa nesse versículo. Os mentirosos, aqueles que praticam moralidades sexuais, os assassinos, os idólatras, os mentirosos. O que tem reservado para essas pessoas, os feiticeiros, é a segunda morte.
E essa segunda morte é uma condenação eterna, não é uma condenação rápida, é uma condenação eterna. E o Espírito de Deus, Ele convence a igreja que Deus, Ele é real e que Deus, Ele ama a igreja. Precisamos, meus amados, fazer algo diferente com as nossas vidas, precisamos transformar a nossa vida. Eu estava conversando com a minha esposa, nós estávamos lavando a varanda para a célula. O Gabriel ministrou lá, que palavra poderosa, mexeu muito conosco. E eu estava conversando, eu falei assim com ela, falei assim, meu bem, no ano de 2019, a gente necessita de fazer algo diferente para Deus. A gente precisa realmente abraçar o Evangelho. Talvez pessoas aqui por causa de uma ferida lá no passado, e ainda está escondido, mas levanta-te. A palavra fala, resplandece, porque já vem a glória de Deus. Você não acende uma candeia e coloca ela debaixo, mas não, você pega essa candeia e coloca no lugar que ilumina todos que estão em volta. Que luz é essa que ilumina? A vida de Cristo em nós. A vida de Cristo em nós. Então aqui a Esmirna era uma igreja que eles morriam pelo nome de Jesus. Mas tem a diferença de morrer pelo nome de Jesus ou aqueles que experimentam a segunda morte. Esses que experimentam a segunda morte, eles vão ser lançados no lago de fogo, que não foi feito para homens, mas sim para o diabo e os seus demônios. Adianta mais um pouquinho, abre lá em Apocalipse 2, versículo 12 em diante. A igreja de Pérgamos. Ao anjo da igreja em Pérgamos escreve: assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiado: conheço o lugar que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permanece fiel ao meu nome. Não renunciasse a tua fé em mim, nem mesmo quanto Antipas, minha leal testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Tenho, contudo, contra ti alguma admoestação, porquanto tens contigo os que seguem doutrina de Balaão, que ensinou a Balaque a armar cilada contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se trajarem a prática da prostituição. Versículo 16: diante do exposto arrependa-te, caso contrário logo virei contra ti e contra eles e pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estarás gravado um novo nome, o qual ninguém conhece a não ser aquele que recebe. Amém? A igreja de Pérgamos significa centro defensivo ou fortaleza. O significado de Pérgamos. Pérgamos, ela servia, presta atenção, Pérgamos era uma igreja que servia a Deus, mas sobre a sombra do diabo. Ela servia a Deus, mas com a sombra do diabo. O que acontece? O diabo, ele tentava acabar, porque a cidade de Pérgamos, ela era uma cidade completamente dominada. A Bíblia fala que era a cidade do diabo. E a igreja, por essa influência maligna do lado de fora, era envolvida com essa sombra. Só o que mais mexe nessa igreja é o seguinte: essas pessoas, aqui o diabo, ele entrava dentro da igreja, porque ele não conseguia do lado de fora, então ele envolvia pessoas do lado de dentro para acabar com a igreja. Eram pessoas influenciadas por causa dessa sombra. Pensa num negócio louco. O diabo, ele queria derrotar a igreja e tentava imprensar nela a ameaça mortal que vinha de dentro. Não vinha de fora, mas vinha de dentro.
Imagina uma igreja influenciada dessa forma. A opressão que as pessoas viviam, briga, discussão, o tempo todo não cessava, porque existia uma sombra influenciando vidas. Meus amados, nós não podemos ser influenciados por essa sombra do diabo, porque nós somos a igreja separada de Cristo. Nós estamos falando de igreja. De igreja. Nós não estamos falando do mundo, nós estamos falando de igreja. Cara, é hora de se levantar. Se levantar contra o pecado, lutar contra o pecado. Cara, é muito fácil ser igual aos outros, não precisa fazer nada. Mas para vencer o pecado, você precisa levantar todos os dias da sua vida e tomar essa decisão: eu quero vencer o pecado. Eu preciso vencer o pecado, eu preciso vencer. Muitas pessoas falam: eu quero ser diferente, vai e pinta o cabelo de vermelho, de cor de rosa. Não tem nada contra isso, mas isso não é ser diferente. Ser diferente é ser santo. Não tem nada a ver pintar o cabelo, não tem problema. Mas se você quer ser diferente, seja santo. Seja santo, seja transformado pela palavra. A coisa mais triste que acontece com a pessoa é quando alguém olha para você e fala assim: olha, você não parece ser cristão. Cara, você tem que pegar isso e falar assim: não pareço, mas agora em diante eu vou refletir a glória de Deus. Agora em diante eu vou refletir a graça de Deus. Sabe por quê, meus amados? Que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. Porque as coisas loucas desse mundo, quando encontra Jesus, ele vai de cabeça. Agora os certinhos, eles falam assim: eu vou mais ou menos porque eu não roubo, eu não minto, eu sou bonzinho demais. Mas aquele que é cheio de pecado, ele fala: eu preciso dessa graça, eu preciso dessa graça, eu preciso buscar dessa graça. E muitas vezes eu acho que eu vou para o monte orar até eu ser cheio do Espírito de Deus, até eu transbordar no Espírito de Deus. Meus amados, quem escolhe é o Espírito. Não é a sua condição que vai mover o coração de Deus para transformar a sua vida, não. É Ele que vem e fala assim: olha, eu te escolhi e pronto. Foi Ele que escolhe. Não foi vós que viesse a mim, mas eu fui até vós. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu falo que a graça na minha vida é muito grande, porque abundou muito pecado. Semana passada eu tive a graça de ministrar numa igreja. E eu estava ministrando e de repente entrou um jovem, eu não sabia. E quando estava terminando a ministração, eu disse para aquele jovem, a minha esposa já tinha profetizado, eu falei assim: olha, Deus vai te tomar hoje. Não conhecia. Cara, aquele jovem, ele foi embora carregado. O pastor me disse o seguinte: olha, os policiais vieram atrás dele, ele é traficante. Ele entrou na igreja, os policiais passou direto e entrou no beco. Não foi vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi. E você sabe como que aquele jovem saiu da igreja? Praticamente carregado. Ele não conseguia mexer. Ele merecia? Mas Deus o escolheu. Ele foi tomado pela presença. Ele foi tomado pela presença. Por quê? Porque Jesus, Ele está com pressa do nosso primeiro amor. Essa é uma chamada para o primeiro amor. Sexta-feira agora, nas nossas aulas do carisma, nós vamos lá para o centro com o pastor Marcelo, pregar o amor de Cristo.
pregar o amor de Cristo. Cara, isso é ser igreja. Nós estamos aprendendo a desenvolver não só a unção como a palavra, mas comunhão entre os irmãos, vida de Deus. Não é qualquer vida, é vida de Deus. Jesus, ele diz o seguinte: venha o teu reino. O reino já está entre nós, mas o problema é que eu não entendo esse reino. Você sabe como que eu e você recebemos esse reino? Foi através do sangue derramado dele na cruz. Se eu tenho o reino de Deus, ele morreu primeiro, por mim e por você. Vamos andar mais um pouquinho. Apocalipse 2:18. Diz o seguinte: ao anjo da igreja de Tiatira escreve: assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheça as tuas obras e teu amor e tua fé, o teu ministério, ele conhece tudo, a tua perseverança, bem sei como está servindo muito mais agora do que no princípio. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém com ensinos induz os meus servos à imoralidade sexual e a comer alimentos sacrificados aos ídolos. Todos os seguidores de Jezabel se tornam filhos dela. Todos os seguidores de Jezabel se tornam filhos dela. Aqui a palavra de Jesus diz o seguinte: eu sei que tu és forte, eu sei que é perseverante, mas tolera Jezabel. Você tolera esse espírito dentro da igreja. E quando eu dou ouvido, e quando eu faço parte, eu se torno filho de Jezabel, filho do diabo. Deus chamou a igreja para manifestar o reino, não o que há no mal. Como eu vou conhecer o espírito de Jezabel agindo na igreja? O espírito de Jezabel, ele vai na liderança. É um espírito que vai na liderança, nos pastores auxiliares, no pastor da igreja. É um espírito que vai aonde há poder, porque é um espírito que quer poder. E quando o espírito de Jezabel ele faz presente na igreja, começa as divisões, começa o falar mal do outro. Tiatira significa, olha o significado, sacrifício de trabalho. Sacrifício de trabalho. Se eu e você estamos trabalhando na obra de Deus, buscando a presença de Deus para que as coisas aconteçam, e o espírito imundo nos leva a brigar um com o outro. Enquanto eu e você perdemos tempo em discussão em coisas pequenas, pessoas estão morrendo lá fora. Aquilo que Deus te deu, meu querido, aquilo que Deus me deu é meu. O dom que Deus te deu é seu, não tem ninguém que vai manifestar esse dom. Não tem ninguém que vai manifestar ele. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta: você sabe o dom que Deus te deu? Agora pergunta assim: o que você está fazendo com ele? Tem um grande pregador que ele dizia o seguinte: o lugar mais rico da face da terra é o cemitério, porque ali tem muitos dons enterrados. Muitos dons enterrados.
Cara, é hora de levantar como igreja. Não podemos mais brincar de ser crente. Eu estou estudando e tem muita coisa aqui. E você não tem noção como Deus está falando no meu coração. Como eu venho pedindo perdão a Deus de tantas coisas que eu faço. E que está aqui na igreja. Seguidores de Jezabel são como discípulos e tornam filhos. A expressão estrela da manhã fala de intimidade com o próprio Cristo. Meus amados, se eu tenho intimidade com Jesus, eu não tenho tempo para perder com o espírito de Jezabel. O problema é que Jezabel, ele tenta intimidar os profetas. Intimidou Elias. Intimidou Elias. Mas só por um tempo. Só por um tempo. Porque Elias saiu da caverna. Mas o tempo na caverna foi um tempo de intimidade. Não foi tempo desperdiçado. Mesmo que eu esconda, esse tempo de estar escondido, eu tenho que ter intimidade. Eu preciso estar no jardim de intimidade do Senhor. Parece ser uma igreja, uma ministração dura, mas não é. É uma ministração de alerta para nossas vidas. Você não sabe o temor que eu estou aqui dentro, aqui em cima, falando dessas coisas. Porque eu sei que Jesus é a palavra. Eu sei que Jesus é aquele que conduz todas as coisas. É Ele que cura, é Ele que liberta. Da mesma forma que você está recebendo, eu recebi primeiro, estou recebendo e quero receber mais. Porque eu quero ser diferente. Eu quero ser transformado por essa palavra. Eu quero viver o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Eu não quero viver qualquer evangelho, mas eu quero viver o evangelho de Jesus Cristo. Aonde eu posso chegar perto do paralítico e falar assim: olha para mim, levanta e anda, para que quando ele olhar, ele vê Cristo em mim, como assim Pedro e João fizeram. Olha para mim e vê que há um Cristo em mim. Há um Cristo em mim. E esse Cristo, ele só nasce dentro de mim quando eu e você tomamos atitude de fé. Quando verdadeiramente nós desejamos essa graça. Quando verdadeiramente nós entregamos para Ele aquilo que chamamos de nosso e não é nosso, nosso coração. É dele. Então a igreja de Tiatira significa sacrifício de trabalho. Eu preciso correr muito. Vamos lá em Apocalipse 3, versículo 1. Até o versículo 5. Ao anjo da igreja em Sardes escreve assim: declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, sei que tens fama e está vivo, mas de fato está morto. Assim o vencedor andará trajado, versículo 5, com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconheço o seu nome na presença do meu Pai e dos anjos. Presta atenção, de maneira nenhuma Ele vai apagar o nosso nome no livro da vida. Então, se Ele fala que Ele não vai apagar, significa que Ele pode apagar. Meus amados, quantas pessoas aqui com um dom especial nessa noite que está morto? Não consegue fluir nos dons, não consegue exercer a graça de Deus. Talvez você pode falar: mas eu prego, eu canto, eu tenho uma palavra boa. Eu não estou falando de palavra, eu estou falando de intimidade com Jesus. Falando de intimidade com o Senhor, falando de transformação de dentro. Paulo fala lá em 2 Coríntios 4:7, que existe um tesouro dentro de nós, em vaso de barro, que a excelência é de Deus, mas existe um tesouro dentro de nós. Mas mesmo assim Paulo fala que de muitas provações,
mesmo tendo esse tesouro. Paulo passou a maior caminhada da sua vida ministerial na cadeia, mas ele não está falando do que está acontecendo ao seu redor. Esse tesouro que ele fala não é como ele estava vivendo, ou o que ele estava passando, ou a dificuldade, se ele tinha de comer, ou se ele tinha de beber. Não, Paulo estava falando de dentro dele. O que ele tinha dentro dele era muito mais valioso do que qualquer coisa do lado de fora. Era muito mais valioso do que as lutas que ele passava, as prisões que ele vivia. Cara, no tempo de hoje, os crentes tudo falavam mal de Paulo. Quem vai seguir um cara desse? O cara só fica preso. O cara só fica preso porque ele tinha coragem de pregar o evangelho. Ele tinha coragem de entrar na sinagoga e falar que Jesus Cristo é Senhor, mesmo que ele fosse açoitado. Aonde está essa ousadia nos dias de hoje, na igreja de Jesus? Aonde está a igreja de Jesus? Desperta a igreja. Buscar-me-eis e me acharei quando buscar de todo o vosso coração. Para você buscar de todo o vosso coração, você precisa passar no jardim de Deus e passar tempo com Ele. Deus busca as coisas lá do princípio, porque Deus colocou um homem no jardim, ali Deus tinha intimidade com ele. Só que o homem até hoje, ele foge desse jardim. Ele não quer passar tempo com o seu Criador. Mesmo sabendo que Deus existe. Até o ateu, aquele que fala que não acredita em Deus de forma nenhuma, no fundo ele sabe que ele veio de Deus. Sarde significa príncipe do gozo. Essa igreja, ela tinha que estar vivendo numa alegria extrema no espírito. Mas por causa da morte espiritual e a morte moral, que as lideranças passou a viver nessa igreja, toda a igreja não vivia debaixo desse gozo e alegria, mas vivia debaixo da opressão. Agora eu quero falar da nossa igreja, da Filadélfia, significa amor fraternal. Está aí lá Apocalipse 3:7, aleluia. Glória a Deus. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escrevo: assim declaro aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Versículo 10. Porque deste atenção à minha exortação, quando a suportar o sofrimento com paciência, eu, Jesus, igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Sabe por que essa igreja era considerada significar igreja fraternal? Porque era a única que manifestava quem Deus era. Não adianta eu ter amor, eu fazer grandes coisas, se eu não tenho um coração que ama, se eu não tenho um coração que respeita, um coração que fala assim: não, no passado eu recebi isso e isso, e hoje eu tenho um coração grato, porque eu não esqueço daquilo que é bom. Eu não esqueço daquilo que é bom. Eu tenho um coração grato. Aleluia. Aleluia. Para terminar, igreja de Laodiceia, está aí lá Apocalipse 3, versículo 14.
ao 17. Ao anjo em Laodiceia escrevo: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras e sei que não és frio nem é quente, até foste frio ou quente. E por este motivo, porque está morto, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda diz: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não conhece que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Igreja de Laodiceia significa juízo ou costume. Se eu e você for viver costume dentro da igreja, a gente não vai mergulhar no Espírito. Não vamos mergulhar no Espírito. A igreja de Laodiceia era uma terra rica, a medicina avançada, só que era um povo orgulhoso. Porque não és quente e nem frio. A minha Bíblia não fala nem morto, fala morto. Eu não sei como você se encontra aqui, mas nós precisamos voltar em Filadélfia e manifestar a vida de Deus. Manifestar a vida de Deus. Deixar esse rio fluir dentro de você. Eu não sei como você entrou aqui. Eu sei que Jesus, Ele está no nosso meio. E Ele está fazendo essa transformação dentro de nós. Talvez você é um pregador, um levita, uma profetisa, alguém que faz algo na casa de Deus, ou até mesmo aquele que não faz está sentado. Você precisa manifestar a vida de Deus. Eu preciso manifestar a vida de Deus. Eu chamo a igreja um tempo novo, um tempo de transformação, tanto espiritual como moral, para que possamos viver verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo. Por que essa igreja não pode fazer a diferença? Por que essa igreja não pode transformar a vida? Tem que ser a do outro irmão. Se somos filhos de Deus, por que essa igreja não pode ressuscitar os mortos? Por que essa igreja não pode curar os enfermos? Por que essa igreja não pode curar, dar vista aos cegos? Por que essa igreja não pode falar e os mudos ouvir? Porque nós servimos a Jesus Cristo. Vou ler mais um versículo e eu vou terminar. Eu gostaria que vocês abrissem lá em 1 Coríntios 11. E eu vou te dar a resposta. Está lá no versículo 28. 1 Coríntios 11, 28. Diz o seguinte: examine, pois, a cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem comer e beber sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Presta atenção. Come e bebe da sua própria condenação. Por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem, e vários que já morreu. Por quê? O corpo, o sangue é santo. Se eu faço dignamente para minha própria condenação, por isso há entre vós muitos fracos, por isso há entre vós muitos doentes, por isso há entre vós aqueles que já morreram imaturo, porque faz indignamente com aquilo que é santo.
faz aquilo que é santo, de qualquer maneira. Cara, vamos levantar, vamos arrepender, vamos pedir perdão a Deus, vamos ser crentes, vamos ser pessoas melhores. Quando Deus falou comigo isso, porque há muitos fracos, porque comem e bebem do corpo de Cristo indignamente, e pessoas estão carregando juízo sobre si. Eu não estou falando para você não cear, não. Eu estou falando mudança de caráter, vida espiritual e mudança moral. Porque se eu não comer do corpo e do sangue, eu não faço parte da vida de Deus. Eu preciso disso. Eu queria pedir para vocês se colocarem de pé. Eu vou fazer uma oração, não vou pedir os louvor para subir, porque nós já passamos do horário. Eu queria pedir para você colocar a mão no seu coração. E esse é um momento seu com o Espírito de Deus. Eu não sei o que você precisa de melhorar, eu sei o que eu preciso ser transformado. Eu não quero fazer parte dessa geração que vai simplesmente passar, não. Eu quero fazer uma parte dessa geração que vai impactar uma terra que necessita urgente de ser impactada pelo poder de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, ele traz vida, mas eu preciso querer dessa vida de Deus. Eu preciso receber dessa vida de Deus em mim. Eu preciso viver essa vida. Eu preciso ser essa fonte de vida. Senhor, eu te peço perdão pelos meus pecados, Pai. Eu te peço perdão, Senhor, pelas